Bom dia a todos. Nós estamos cursando do curso de Química da Universidade Federal do Maranhão e iremos apresentar para vocês uma videoaula. Videoaula essa que falará de Paulo Freire, um grande pensador, estudioso e escritor brasileiro que mudou a educação ao longo do tempo, com suas metodologias, com seus pensamentos e com a aplicação prática dessas metodologias. Esse trabalho nosso vai ser apresentado à disciplina de História e Filosofia da Educação, que era ministrada pelo professor Tiago. Os alunos que irão apresentar esta videoaula são os alunos que cursam Química: Vandierle, Laís, Leandro, Antônio Alexandro, Elis Daiane e eu, Francisco Jorge. Abordaremos esse autor porque achamos que ele é um dos principais e que tem suma importância para toda a mudança que houve no caráter educativo durante um longo período. Hoje ainda é aplicado suas metodologias, seus pensamentos. Então, espero que essa videoaula seja bem proveitosa para vocês, quanto foi para nós quando estudamos realmente e nos aprofundamos na vida de Paulo Freire. Para começar a falar sobre Paulo Freire, vamos tratar um pouco da sua vida, suas origens, como ele se formou, de onde ele veio. E para isso nós vamos passar a palavra para a nossa colega Elis Daiane, que fará essas considerações iniciais. Certo. Para falar de Paulo Freire, sua história, suas obras, onde ele nasceu, nós vamos falar um pouco como é que era a família dele, como foi a sua infância, um pouco a escola onde Paulo Freire estudou, para quando chegar no final, vocês começarem a perceber, que vocês possam perceber que a vida de Paulo Freire também não foi tão simples como muitas pessoas idealizam nos dias atuais. Olha só, Paulo Freire, ele nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921, ele era filho de Joaquim, o seu pai era capitão da Polícia Militar, morou na cidade do Recife até o ano de 1931, quando foi morar em Jaboatão dos Guararapes, onde permaneceu nessa cidade durante 10 anos. Aos 13 anos, Paulo Freire perdeu o seu pai e coube à sua mãe uma responsabilidade muito grande que foi na criação e no sustento dos 4 filhos que ele deixou. Sua mãe pediu ajuda ao diretor do Colégio Oswaldo Cruz, uma bolsa de estudo para Paulo Freire. E o diretor dessa escola ficou muito comovido e concedeu a matrícula gratuita a Paulo Freire. E foi onde o diretor transformou Paulo Freire em auxiliar dos professores em algumas disciplinas, onde ele se sobressaía em língua portuguesa. E foi onde, posteriormente, Paulo Freire transformou-se em professor de língua portuguesa. Paulo Freire é um educador brasileiro, muito conhecido como criador de um método inovador no ensino da alfabetização de adultos. Hoje, vários professores acabam se espelhando, vários professores que trabalham com jovens e adultos, principalmente adultos, acabam se espelhando em Paulo Freire para poder dar um sustento ao seu trabalho diariamente, onde realmente Paulo Freire acabou se sobressaindo e sua história realmente acabou sendo idealizada por esse método dele de alfabetização de adultos, certo? Vou passar agora para o meu amigo Vandierle, que vai exclamar um pouco mais sobre a vida de Paulo Freire. Bom, eu vou entrar já mais na parte adulta, já na história adulta de Paulo Freire, que em 1943 ele ingressou na Faculdade de Direito de Recife e logo após, já em 1944, ele se casou com então a dona Elza Maria Costa de Oliveira, que foi professora primária e também teve 5 filhos com ela. Então, depois disso tudo, depois de formado, ele continuou como professor de português, já no Colégio Oswaldo Cruz, e de filosofia também da educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Aí, logo após, em 1947, ele foi nomeado diretor já do setor
de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria. E em 1955, junto com os outros educadores, ele fundou lá em Recife o Instituto Capibaribe, que era uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época e que continuava em atividades, e que continua, aliás, em atividades até hoje. Vou passar agora a vez aqui para a nossa colega Laís aqui para dar continuidade. Nós podemos perceber que Paulo Freire é dono de uma história muito bonita, né? Nós percebemos, diante do que os colegas acabaram de falar, que mesmo sendo hoje um dos principais autores do nosso país, nós podemos perceber que ele enfrentou muitas dificuldades ao longo da sua vida para alcançar tantos objetivos bem-sucedidos hoje. Paulo Freire, ele tem um pensamento político e pedagógico também. Nós vamos explanar um pouco sobre essa questão. O pensamento político e pedagógico de Paulo Freire, quando ele abordava as questões e problemas principais da educação, ele colocava que esses problemas educacionais não são somente questões pedagógicas, muito pelo contrário, além de questões pedagógicas, também são questões políticas. Para Freire, a educação e o sistema de ensino não modifica a sociedade, mas sim a sociedade é que pode mudar o sistema instrucional. O sistema educacional pode ter um papel de destaque numa revolução cultural. E Freire chama de revolução a consciente participação do povo. Ele propõe também a distinção entre ação cultural e revolução cultural, que para ele, ação cultural é desenvolvida em oposição à elite que controla o poder, e a revolução cultural ocorre em completa harmonia com um relacionamento direto à questão revolucionária. E eu vou passar agora a palavra ao meu amigo Francisco, que vai falar sobre essas propostas de Paulo Freire dentro desse processo de educação, no qual ele teve uma grande contribuição. Obrigado, Laís. Bem, pessoal, a proposta de Freire é a noção de consciência crítica como conhecimento e prática de classe. Na sua obra, A Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire enfatiza um aspecto fundamental no processo de organização política das classes sociais subordinadas, ou seja, um elo entre a liderança revolucionária e as práticas de massas. A palavra-chave da pedagogia de Paulo Freire é a conscientização, ou seja, consciência crítica. Ela adquire força nos programas políticos culturais. E Freire faz um alerta muito importante para os princípios educacionais, ou seja, eles estavam mais próximos de uma educação bancária do que de uma educação problematizadora. Mas qual a diferença dessas duas? Na educação bancária, o professor ele era visto como detentor total dos conhecimentos, ou seja, ele era a pessoa que detinha todo o conhecimento dentro do âmbito escolar. E o aluno era visto como um simples objeto que recebia esse conhecimento. Então havia um distanciamento entre o professor e o aluno, um que sabia muito e o outro que quase não sabia. Na problematizadora, o processo é o contrário, aonde os dois, tanto o professor quanto o aluno, são peças fundamentais, peças-chaves para o processo de ensino-aprendizagem. Isso quer dizer que, ao passo que o professor ensina, ao mesmo tempo ele aprende com o aluno. E vice-versa, ao tempo que o aluno aprende, ele também ensina ao professor, principalmente as relações sociais. Afinal de contas, nós temos alunos em sala de aula que são de classes sociais diferentes e nós temos que saber e aprender a conviver com isso. Então, a proposta de Paulo Freire era uma proposta anti-autoritária, ou seja, professor e alunos estariam engajados num diálogo, um círculo cultural e constante.
que iria muito além da sala de aula. Esse ciclo iria para o âmbito familiar, para o âmbito social. E assim o aluno conseguiria se desenvolver em todos os âmbitos da educação, tanto na assimilação de conteúdos, quanto na convivência social com as outras pessoas. Agora nós vamos passar para o nosso colega Antônio Alexandro, que irá explanar um pouco mais sobre Paulo Freire. Bom, sabemos que a democracia é tema básico da prática e da teoria de Paulo Freire, né? Que é uma democracia liberal, social, socialista, mas sempre é uma democracia, claro, né? A questão central que percorre todo o discurso freiriano em todos os momentos é a educação e pedagogia, né? Enquanto prática e teoria contribuintes da realidade democrática, né? Mas Freire nunca admitiu o autoritarismo, é claro, né? A conscientização política, né? Pedagógica de Paulo Freire, né? O objetivo era atingir todas as classes e o diálogo deveria levar ao entendimento geral para o desenvolvimimento de todos, né? De toda a nação, claro, né? Que estaria acima de todos os interesses particulares, né? O pensamento político pedagógico de Paulo Freire serviu muito, mas muito mesmo, muito, mas a mobilização e a organização, né? Claro. A difícil conquista da representatividade e da cidadania das classes populares, né? Do que a manipulação típica do populismo. E assim, para aprofundar mais sobre o assunto, eu vou passar aqui para o meu amigo Leandro. Certo? Como todos sabem, Paulo Freire deixou um grande legado dentro da educação, no que diz respeito à educação de jovens e adultos, né? Paulo Freire foi um incentivador de programas para a educação de adultos. As implicações políticas da educação de adultos excederam as metodologias de instrução formal. Esses programas estavam ligados às necessidades da comunidade e mais sensíveis às pressões do que as instruções formais, sendo assim denominada, na época, educação popular, porque era voltada para as massas populares. Um grande exemplo que nós temos, um grande legado de Paulo Freire, foi o que ele fez no povoado de Angico, onde ele alfabetizou uma grande quantidade de pessoas adultas, utilizando como material o próprio vocábulo que essas pessoas tinham dentro da comunidade, né? As implicações políticas da educação de adultos, elas iam além das metodologias de instrução formal, definindo, por exemplo, as palavras geradoras a partir das necessidades da comunidade do seu universo vocabular mínimo. A educação de adultos, ela também tem suas especificidades, o que a diferencia da educação formal. Entre elas, a flexibilidade curricular e organizacional, e isso faz com que os resultados sejam mais imediatos, tanto que em 40 dias, 45, ele conseguiu alfabetizar boa quantidade de pessoas, né? Freire era aberto aos debates e sabia ouvir e fazer críticas desde que fossem necessárias ao contexto. O mesmo estava sempre revendo seus contextos, seus conceitos e se autoavaliando. Agora, nosso amigo Francisco. Esse amigo Vangerli vai dar continuidade. Porque assim, a gente, durante a pesquisa, né, sobre a vida de Paulo Freire, no quesito na área da história do Brasil, na área pedagógica, a gente entrou em consciência assim, que Paulo Freire, ele se focou mesmo na questão da teoria, né, do ensino democrático, né? Ele era bastante liberal, social, socialista, né, e todos esses adjetivos. Paulo Freire, ele tinha um caráter, né, de senso bastante crítico, né? Ele era muito analítico, ele analisava, ele debatia, ele discutia. Então, o caráter dele se focava realmente baseado no senso crítico. O que eu quero dizer com isso? Que ele deixou esse legado de educação, de conhecimento, baseado na questão socialista, assim, que não importasse o título que ele tem, não importasse a carreira que ele tinha,
O que importa mesmo é a democratização, né, do conhecimento e da educação. Tanto que ele dedicou a sua vida no ensino de adultos, né, e baseado na questão mesmo da democratização, do socialismo. E socialismo é isso. Nós não temos títulos, nós não temos alguém melhor do que alguém, nós somos um só, baseado para obter realmente um só conhecimento e uma só educação. Agora eu quero passar... É importante essa colocação do Vandieri, porque a gente percebe que, além de um grande autor, Paulo Freire também era um grande ser humano, né? Se preocupava, de fato, em levar a educação em todas as classes sociais, independente de quais que fossem elas. Uma outra informação importante, a colega já colocou a data de nascimento de Paulo Freire, que foi 19 de setembro de 1921, e uma informação importante seria a data do falecimento dele. Paulo Freire morreu aos 76 anos de idade, né, deixando um legado de obras imenso, muito rico para todo o Brasil, e morreu no ano de 1997. E nós passamos agora a palavra, as considerações finais, para o nosso colega Francisco. Muito obrigado, Laís, muito obrigado, Vandieri. Bem, pessoal, nessa videoaula não poderíamos deixar de focar o trabalho de Paulo Freire. A sua iniciativa como educador, ela foi aplicada pela primeira vez em 1962, na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte. Como falou o nosso colega Leandro, ele não deu bem exato um número, mas a gente resolveu dar esse número. Foram alfabetizados 300 trabalhadores da agricultura dentro do projeto que ficou conhecido como 40 Horas de Angicos, onde ele conseguiu alfabetizar essa quantidade de pessoas. Os fazendeiros da região chamavam o processo educativo de praga comunista. Com o golpe militar de 1964, Paulo Freire foi acusado de agitador e levado para a prisão, aonde passou 70 dias. E em seguida se exilou no Chile. Durante 5 anos desenvolveu os trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Já em 1969, Paulo Freire lecionou na Universidade de Harvard. Durante 10 anos foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas, em Genebra, na Suíça. Viajou por vários países do terceiro mundo, dando consultoria educacional. Em 1980, com a anistia, ele retornou ao Brasil, estabelecendo-se em São Paulo. Foi professor da Unicamp e da PUC. Foi secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo na gestão de Luísa Erundina. Após a morte da sua primeira esposa, ele casou-se com Ana Maria Araújo Freire, conhecida como Nita Freire, uma ex-aluna do Colégio Oswaldo Cruz. Por seu trabalho na área da educação, Paulo Freire foi reconhecido mundialmente. É o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa de diversas universidades. São 41 ao todo, entre eles Harvard, Cambridge e Oxford. Então, dá para a gente notar que Paulo Freire, ele teve uma vida sofrida no início, mas diante de toda a dificuldade, ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu se tornar hoje, achamos que o principal autor educacional lido e estudado, né? E, diga-se de passagem, uma vitória para nós, porque é brasileiro mesmo, realmente. E para se aprofundar mais nesses conhecimentos e nesses pensamentos de Paulo Freire na aplicação das suas metodologias, nós queremos deixar para vocês aqui a indicação de algumas obras de Paulo Freire que poderão ser consultadas, como nós estamos fazendo, e aplicada no processo de ensino-aprendizagem dos futuros professores. Educação como Prática da Liberdade, escrita em 1967. Pedagogia do Oprimido, escrita em 1968.
Cartas a Guiné-Bissau, de 1975, Educação e Mudança, de 1981, Prática e Educação, de 1985, Por uma Pedagogia da Pergunta, de 1985, Pedagogia da Esperança, de 1992, Professora Sim, Tia Não, Carta a Quem Ousa Ensinar, de 1993, e A Sombra desta Mangueira, de 1995. Então essas são as obras que nós indicamos para que vocês possam procurar, para que vocês possam estar analisando e tendo mais aprofundamento sobre todo o conhecimento, sobre toda a aplicação metodológica que Paulo Freire nos deixou. Como a nossa colega Laís, todo o legado deixado por Paulo Freire. Então, desde já queremos agradecer a vocês, telespectadores, que vão assistir a nossa videoaula e dizer que foi um prazer participar desta videoaula, porque fez com que nós nos aprofundássemos mais nesse universo de Paulo Freire. Então, espero que esse vídeo seja tão enriquecedor para vocês quanto foi para nós. Então, muito obrigado a todos.